coloque de pé. Irmão, cumprimenta aí a pessoa que está do teu lado, dá um abraço nela. Cara, a paz do Senhor. Fala assim para ela: meu irmão, tua semana começou bem. Amém? Nossa semana começou bem. Nós estamos na casa do Senhor. Então, uma semana que se inicia debaixo da vontade do Senhor. Nós estamos no lugar certo. Glória a Deus por isso. Eu queria te convidar a abrir aí a sua palavra, lá no livro de Isaías. Vai tomando o teu lugar aí, vai se acalmando. Isaías 40, versículo 3. Glória a Deus. Isaías 40, versículo 3. Vou esperar você achar, amém? Glória a Deus. Diz a palavra do Senhor: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne a verá, pois a boca do Senhor o disse. Agora vai lá no versículo 9. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe um monte alto. Tu que anuncia boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente. Levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: eis aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Amém? Irmão, deixa eu dizer algo para você. Na nossa vida, tudo o que começa com o Senhor termina com o Senhor. Você entendeu isso? Por isso que o Senhor, ele não sustenta uma religião, ele sustenta o reino. Porque a religião não começou com o Senhor, mas o reino sim. Nas nossas vidas, tudo que nós fazemos que não está debaixo da vontade do Senhor, nós vamos ter que sustentar. Ele não está no controle. Mas a partir do momento que nós colocamos as nossas vidas no controle do Senhor, Ele a sustentará. Por isso, irmão, que muitas vezes nós andamos por aí tendo que nos virar nos 30 para dar conta das coisas que nós fazemos. Por quê? Pois nós não começamos debaixo da vontade do Senhor. Por isso hoje eu queria te convidar a refletir nisso, a você colocar no teu coração isso e pedir para que o Senhor te mostre aquilo que na sua vida não está no controle do Senhor. Por isso você às vezes está sofrendo, porque você tomou atitudes sem consultar ao Senhor. E isso acontece nas nossas vidas, muitas vezes por causa da nossa ansiedade, por causa da nossa vontade, dos nossos desejos carnais. Nós começamos situações que não estão debaixo da vontade do Senhor, e aí Ele não pode operar. E hoje é noite que o Senhor está nos dando essa oportunidade de nós colocarmos as nossas vidas no altar do Senhor, de deixar que Ele esteja no controle de tudo. Pois a vontade dele é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então se o Senhor estiver no controle, nada vai dar errado. Aquilo que começou com o Senhor também vai terminar com o Senhor, porque a última palavra sempre vai ser dele e não do homem. Muitas vezes a gente pensa que é do homem porque Deus não está no controle. Então a palavra diz aqui: todo vale aterrado e nivelados, todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. Então hoje é noite de você colocar a tua vida no controle do Senhor. Tudo aquilo que é tortuoso, a palavra fala que vai ser retificado, pois Ele vai estar no controle. Amém? Feche os teus olhos. Comece a clamar agora pela presença do Senhor. Peça para que Ele te mostre aquilo que você precisa colocar no controle dEle. Deixe que Ele cuide da sua vida financeira. Deixe que Ele cuide do seu casamento. Deixe que Ele cuide do seu ministério. Não haja pela
tua vontade, mas busque a vontade do Senhor para a tua vida. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, nesta noite. Te damos graças por isso, Pai. Te pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados, das nossas falhas. Queremos estar na tua presença com um coração puro e quebrantado. Por isso, Pai, eu te peço, vem nesta noite sobre cada vida aqui, Senhor, sobre cada família aqui representada. Tira, Senhor, todo impedimento. Tira, Senhor, todo medo, toda ansiedade. Tira toda angústia dos corações, Pai. Que nós possamos, Senhor, colocar as nossas vidas diante de Ti. Que possamos nos entregar por inteiro, Senhor, em todo, Senhor, mas não em parte. Porque nós sabemos, Pai, que quando nós agimos assim, o Senhor opera, o Senhor cura, o Senhor transforma, o Senhor liberta, Pai. Por isso nós nos entregamos a Ti, Senhor. As nossas vidas Te pertencem. Nós queremos declarar, Senhor, com nossa boca, para que o mundo espiritual possa ouvir que nós dependemos de Ti totalmente. Toma-nos, Pai, nas Tuas mãos. Seja, Senhor, o nosso refrigério, o nosso braço forte. É assim que nós estamos aqui, Senhor, nesta noite, para pedir que o Senhor venha agir, Senhor, completamente em nós. Tudo que nós somos, tudo que nós temos, está no Teu controle. É dessa maneira, Senhor, que nós oramos e Te agradecemos pelo privilégio de dependermos de Ti, Senhor. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus, dê uma salva de palmas ao Senhor.
Não existe Deus como o Senhor. Tua beleza incomparável nada nesse mundo, nada. Tu és a fonte, nunca secará. Não existe Deus como o Senhor. Tua beleza incomparável nada nesse mundo satisfaz. Tu és a fonte, nunca secará. Nada nesse mundo satisfaz. És a fonte, nunca. Tu és a fonte, nunca secará. Tua presença é levante as suas mãos, declara assim: a tua presença. Quando eu viver, esperarei um dia em que tua face eu verei. Nada neste mundo satisfaz. Tu és a fonte, nunca secará.
Deus, seja o Senhor a colocar as suas mãos, seja o Senhor a dar graça, que eles possam aprender contigo nesta noite, que a tua mão, que a tua Shekinah, que esta presença que nós estamos invocando nesta noite, esteja com os pequeninos, com as tias, e que eles possam sair, Pai, diferentes mesmos, e que haja transformação nos seus lares, que os pais possam se alegrar na mudança dos nossos filhos. Por isso, Deus, toda a sorte de bênçãos esteja sobre a vida dos nossos filhos, em nome de Jesus. Amém. Vocês podem subir. Aleluia. Pode se assentar. Amém. Ela vai ler hoje? Abaixa só um pouquinho que está muito alto. Tem alguém que vai ler? Alguém ia ler alguma coisa? Tia Lu, alguém vai ler alguma coisa? Ela ia ler alguma coisa hoje? Então vem aqui. O microfone. Cada dia uma novidade. A paz, igreja, amém? Eu quero fazer agora um lindo versículo para vocês. Aos cansados ele dá força e enche de energia os fracos. Até os jovens se cansam e os grandes tropeçam e caem, mas os que confiam no Senhor renovam sempre novas forças e subirão como águias e correrão e não se cansarão. Isaías 40, do 29 ao 31. Aleluia, né? Glória a Deus. A gente acaba se surpreendendo a cada dia, né, com os nossos pequeninos. Pode abaixar um pouco o retorno, creio que está tudo muito alto. Abre sua Bíblia aí, livro de Daniel. Teens, vai subir, já subiu, Teens? Teens, pode subir. Aleluia, Deus é bom, né, amados? Vocês estão vendo alguma coisa diferente nessa noite, não? É para mim que vocês bateram palma? O piano. Eu falo que tem certas coisas nas nossas vidas que é tremendo, né? Porque nós temos bastante lutas, né? Mas o nosso maior salário é quando nós vemos vidas crescendo, vidas tendo testemunho e vidas se colocando para a obra. Me ligou um irmão na sexta-feira e na hora do almoço, ele falou: pastor, eu estou doando um piano para a igreja. Aí eu falei assim: o quê? Um piano. Aí eu falei assim: não, irmão, tudo bem, a gente vai pegar o piano, né? Porque eu pensei que era aquele piano, aquele quadradinho que a gente tem, sabe? Uns pianos quadradinho, né? Aqueles tamanhos assim, tem aqui, né? Eu falei: irmão, nós vamos pegar o piano, vamos pôr lá no estúdio lá na igreja, aí quando tiver todo mundo preparado, a gente põe o piano lá. Não, pastor, tem que pôr o piano lá, já bonito. Eu falei: irmão? Amém. O senhor vai lá na igreja, pastor? Eu já estou lá, filho.
gostava, né? Brinquei com ele. Aí ele falou, não, vou passar os contatos aí pro senhor, o pessoal vai ligar. E aí na parte da tarde eu vim. Aí quando desceram o piano, eu olhei o piano. Eu falei, ô Jesus, bom, né? Aí eu falei, tocador pro piano agora, né? Porque eu não sei. E é tudo um testemunho, viu? É tudo um testemunho. Porque quem toca muitas vezes o teclado, né? Danilo não toca piano. É difícil, né? Porque é outro, né? Aquilo que nós aprendemos, né? Aí chegou o piano, eu falei, oh Jesus, né? E eu estava sozinho aqui, os irmãos carregando o piano aqui e tal. Aí eu liguei logo pro Tom e o Weber, eu falei, e aí o Danilo, eu já liguei para eles, falei, ó, tirei uma foto do piano, porque eu não sei marca, nada, né? Tirei a foto, mandei para eles e tal. Aí o Danilo já mandou um vídeo do piano, um cara tocando piano, tudo. Eu falei, ô Jesus, o negócio é bom então, hein? Aí ele estava lá em São Paulo, o Danilo, ele falou, pastor, já estou chegando aí na igreja. Que hora que o senhor vai? Eu falei, não, Danilo, vai um pouquinho. Aí era 8 horas nós estávamos aqui, né? 8 horas nós estávamos aqui. Aí o Danilo começou, ele estava com um bonezinho, né? Aí ele já pegou, pôs o bonezinho para trás e começou a tocar, né? Da hora. Ô Danilo, sabe aquele que dá aquele tum-tum-tum lá? Põe isso aí para a igreja sentir um pouco aí. Pastor, eu comecei a estudar faz algum tempo e eu ganhei 50% uma bolsa e eu comecei a aprender a tocar piano. Quanto tempo, Danilo? 3 aulas, 3 aulas. Aí ele chega, falei, você tem piano, Danilo? Porque quem está fazendo aula tem piano, né? Não tenho, pastor. Falei, agora você tem, Danilo, aí. Né? Aí ele saiu daqui. Sabe, quando você gosta de uma coisa, você recebe aquele presente, você não fica alegre. Eu vi a alegria do Danilo, né? Alegria. Então eu fiquei muito feliz, né? Por essa vida que nos presenteou. Quero agradecer mais uma vez a sua vida. O que a mão direita dá, a esquerda não precisa ficar sabendo, né, amados? Glória a Deus por isso. Eu sei que você que nos abençoou vai entender tudo isso. Muito obrigado mais uma vez, porque realmente é um presente muito grande para a comunidade. Abra sua Bíblia em Daniel, você que abriu, e você que não esteve no domingo passado. Nós lemos um pouco sobre Daniel e nós lemos o capítulo de número 6. Ministrei no capítulo de número 6. No capítulo de número 12, versículo 13, diz o quê? Tu, porém, vai até o fim. Fala para o seu irmão, tu, porém, vai até o fim. Hoje eu não vou ficar falando muito para você falar para o seu irmão, porque eu sei que para alguns cansa bastante. Porque crente é uma beleza. Tem uns irmãos que pastor de novo falando para falar para o irmão, né? Tu, porém, vai até o fim. É uma palavra
palavra que Deus tem colocado no meu coração, e é uma palavra que você precisa gravar no seu coração: ir até o fim. Nós estamos vendo pessoas desistindo no começo. Nós estamos vendo pessoas, por causa das lutas, desistindo. A cada dia que passa, Deus me surpreende com algo novo. Porque você estar à frente de uma obra não é fácil. São muitos desafios. Mas a cada dia que passa, Deus me surpreende. A cada dia que passou, Deus surpreendeu Daniel. A cada dia que passou, Deus trouxe novas experiências para Daniel. Assim como o Senhor tem trago novas experiências para nós. O Senhor tem provido, o Senhor tem falado, e o Senhor tem agido de uma forma sobrenatural. O que nós ministramos, só para recapitular um pouco para você, é que nós não podemos desistir. Nós não podemos parar no capítulo de número 6. Vocês lembram? Vocês que estavam aqui, vocês que não estavam. O capítulo de número 6 fala sobre a grande experiência que Daniel teve com Nabucodonosor, na cova dos leões. Mas Daniel não desistiu. O desejo do coração de Deus é que você passe pelo capítulo de número 6 para ter experiências novas, experiências grandes. Porque quando nós estamos na luta, nós achamos que depois daquela luta não temos mais forças. E até eu exemplifiquei aqui, muitos quando caem da bicicleta, ficam com trauma, não querem mais andar de bicicleta. Exemplifiquei também muitos quando batem o carro, ficam com aquele trauma e não querem mais andar de carro. Imagine se Daniel tivesse essa experiência. Depois que o Senhor tivesse livrado, ele fala: não, Senhor, não quero mais nada. Ou fizesse como Elias, fosse se esconder. É muito interessante porque Daniel tem uma grande experiência. E em 2 capítulos, antes de chegarmos no capítulo de número 7, Deus havia dado uma experiência a Daniel no capítulo de número 2, onde Daniel tem uma grande experiência com o rei Nabucodonosor. No capítulo de número 2, nós lemos e vemos uma história de um sonho de um grande rei. Nós vemos e lemos a história que este rei teve um grande sonho. E nesse sonho, ele foi em busca dos magos, dos encantadores, dos feiticeiros, para que pudesse revelar a Nabucodonosor o sonho. Mas ninguém conseguiu revelar. Até o ponto que este mesmo rei, ele baixa um decreto para exterminar todos os magos, encantadores, feiticeiros. Isso chega até Daniel. Daniel, espantado com a circunstância, imagine você: vamos destruir todos a igreja, porque nós não vemos resultado. Mas Daniel se levanta. Fala aí, se levanta. Daniel se levanta e com muita coragem fala ao chefe dos eunucos que ele traria a resposta àquele rei.
O que me chama muita atenção é porque Daniel tinha conhecimento daquilo que ele estava fazendo e daquilo que ele era. Muitas vezes nós não temos esse conhecimento e esquecemos aquilo que somos e aquele que está do nosso lado. Daniel sabia que o Deus Todo-Poderoso estava do lado dele. E é muito interessante, amados, que Daniel vai até os seus amigos. Em um instante ele se ajunta com seus amigos e fala o seguinte: Sadraque, Mesaque e Abidinego, estejam orando comigo, para que eu tenha a revelação deste sonho, desta visão de Nabucodonosor. O texto, ele começa a ser descrito e interpretado a partir do versículo 24. Mas é muito interessante que no versículo 19 diz assim: então foi revelado um mistério a Daniel numa visão de noite. Eu não sei se você já teve experiências com pessoas que se achegaram até você e comentaram sobre sonhos e você não conseguiu interpretá-los. Sabe, amados, uma das coisas que eu tenho visto hoje, Aldo, é que de 10 pessoas, só uma tem sonho. De 10 pessoas, só uma está em busca de experiências novas. Quem já aqui já orou assim: Senhor, me dá sonhos, me dá visões espirituais? Está vendo o número de pessoas que levantou a mão? E se nós fizermos essa proporção de pessoas, nós temos 10 para 1, pastor. As pessoas não buscam mais ter essas experiências com Deus. E é muito interessante, São João, que Daniel, ele foi buscar a direção do Senhor. Ele não foi perguntar para Nabucodonosor qual é o sonho, para que ele pudesse interpretá-lo. Mas Deus deu a visão do sonho. Se nós começarmos a ler, e não está aqui o nosso tema hoje, mas Deus começa a mostrar a Daniel, Deus começa a revelar a Daniel todo este sonho dessa estátua, que no versículo 32 diz sobre a cabeça era de fino ouro, peitos, fala sobre essa estátua. Mas não é aqui que nós queremos chegar, porque nós já passamos o 1, já passamos o 2, já passamos o 1, já passamos o 2, já passamos o 3, já passamos o 4, já passamos o 5, já passamos o 6, e nós estamos para virar a página. Fala para o seu irmão: virar a página, irmão. Virar a página, crente. Chega de viver na mesmice. Chega de viver uma vida sem sentido. Chega de viver uma vida pensando nas lutas, nos problemas, nas dificuldades. Nós temos que virar a página. Se nós queremos ver ou estar com o Senhor naquele grande dia, nós temos que ir para o capítulo de número 7. E no capítulo de número 7 fala de sonhos.
No capítulo de número 7 fala de visões. E é isso que eu quero chamar a sua atenção nessa noite. Crente tem que ter sonhos. Crente tem que ter visões espirituais. Crente tem que buscar o sobrenatural. Crente tem que estar cheio da presença de Deus, para que quando as pessoas se achegarem, você tenha resposta. Para que quando as pessoas se achegarem doentes, enfermas, você possa ter uma palavra de cura. Você possa ter uma palavra de salvação, de transformação. Capítulo 6 é só de luta, amados, de experiência também, mas no 7 é de deitar e ter experiências. Fala para o seu irmão, é hora de deitarmos e termos experiências. Sabe, amado, o desejo do meu coração é que se de 10 crentes que queiram ter sonhos, ou que busquem essa experiência, os 10 consigam viver o sobrenatural. Chega de 10 por 1. A partir de hoje você vai levantar, Senhor, eu quero ter sonhos, eu quero ter experiências contigo. Eu não quero mais viver uma mesmice. Eu quero sentar à mesa contigo. Assim como Moisés fala comigo face a face. Capítulo de número 7, amados. Abra lá. Sabe, fala para o seu irmão, você precisa inventar novas soluções para os problemas. Eu não sei que você tem, no seu problema você está usando a mesmice, mas você tem que inventar novas soluções para os problemas. Amém, amado? Sabe, não adianta mais. Você viu que aquilo não dá certo, faz outra coisa. Você viu que aquilo não dá, tenta outra coisa. A gente é tão esperto em inventar, né? Ainda mais o brasileiro, o jeitinho brasileiro, né? Inventa tanta coisa, mas para as coisas de Deus não inventa nada. No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel um sonho. Fala sonho. Sonho. E visões ante seus olhos. Quando estava no seu leito, escreveu logo o sonho, relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando, e durante a minha visão da noite, eis que os 4 ventos do céu agitavam um grande mar. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam no mar. Deus começa a dar essa visão a Daniel de 4 animais. O primeiro era como um leão, tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas asas, foi levantado da terra, e posto em 2 pés como homem, e lhe foi dado mente de homem. É muito interessante que fala muito de força e velocidade. Quando nós falamos de leão, nós falamos de força e velocidade. Não é verdade? Versículo de número 5, ele começa a falar de um outro animal, do segundo animal, que é o urso. Continuei olhando, eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados, na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. Nós falamos aqui também
sobre força e ferocidade. O urso feroz. Versículo de número 6 diz assim: e depois disso continuei olhando, eis aqui outro semelhante a um leopardo. Ele tinha nas costas 4 asas de ave, tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Versículo de número 7. Depois disso eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava os pés dos que sobejavam. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. Tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que deste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. É muito interessante, amados, porque esses 4 animais, eles simbolizam o império. Quando nós falamos desses animais, e nós sabemos que não tem leão com asa, mas Deus começa a dar uma revelação a Daniel dos impérios. Nós entendemos que quando fala sobre leão com 2 asas, é o Império Babilônico. E o Império Babilônico chegou com força, fazendo cativo muitos judeus. Nós vemos também depois, quando nós falamos do urso com costelas na boca, nós falamos do Medo e Persa, o Império Medo e Persa, que chegou para destruir o Império Babilônico. Preste atenção, porque muita gente começa a ler os textos da Bíblia e só lê aquilo que convém. Quando chega nessas partes de revelações, o pessoal deixa de lado. Quem já leu aqui, seja sincero, quem já leu aqui entendeu bem o capítulo 7 de Daniel? São poucos. E nós precisamos ter sabedoria disso, amados. Nós precisamos entender que o mundo espiritual, Deus tem a revelar algo para a sua igreja, o seu povo. Mas muitas vezes tudo isso passa muito desapercebido para a igreja. Quando a Bíblia fala de animal, quer dizer rei e reinos. Reinos que se levantavam, com força, para destruir outros reinos. Quando nós falamos do terceiro animal, leopardo, é o Império Grego, que também levanta-se com força para trazer destruição para o Medo Persa. E quando nós falamos do 4º animal, e esse que me chama muito a atenção, e nós lemos aqui, nós vemos que é um animal terrível, que era na época o Império Romano, que trouxe destruição antes e depois de Cristo. Todos nós conhecemos e sabemos as histórias dos romanos, o que eles fizeram, e trouxeram destruição por muitos anos, 100 e poucos anos antes de Cristo, com 400 anos depois de Cristo.
havia destruição. Deus estava falando para Daniel: Daniel, um vai destruir o outro. E no versículo de número 17, Deus revela a Daniel, porque no versículo 17 ele fala assim: esses grandes animais que são quatro reis que se levantarão da terra. É muito interessante, porque o último animal, diz a palavra que há 10 chifres. E o que representa esses chifres são as 10 nações que hoje governam o nosso globo. São a União Europeia. E a gente está passando desapercebido, amados. Nós estamos entendendo, nós somos. Deus já estava trazendo uma revelação e nós estamos assustados com tudo que está acontecendo. Deus já havia revelado que Deus ia trazer sonhos e visões para você hoje, claras, sonhos claros, visões claras. Que Deus ia colocar na sua mente que não é mais tempo de brincarmos com as coisas de Deus, porque já tem tanta gente brincando. Chega, que a CTPF tenha um novo tempo, um novo momento, onde Deus venha nos levantar com autoridade, com sabedoria, com discernimento. Porque, amados, quando o Senhor age, Ele traz tudo nas suas mãos. Ou quando nós deixamos o Senhor agir, Ele traz tudo em nossas mãos. Sabe o problema maior hoje? Nós não queremos ter sonhos, e nós queremos agir com as nossas próprias mãos. Nós não queremos ter mais visões, nós queremos tomar a decisão própria. Nós não oramos mais pedindo a direção para Deus. Nós fazemos. Depois que deu errado, Senhor, estou aqui. Deus traz uma visão bem clara a Daniel. Versículo de número 9, pode tirar. Continuei olhando até que foram postos os tronos, e o ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono era chamas de fogo, cujas rodas eram fogo ardente. Olha a visão, olha o sonho que teve Daniel. Depois da luta, meu, fala para o seu irmão, depois da luta. Depois da luta. Vai não, depois da luta. Depois da luta tem crente batendo no joelho, ainda sem saber o que está acontecendo. Irmão, depois da luta vem a vitória. Quantas vezes você já escutou isso? Quantas vezes você já escutou isso? Romanos 8:31 diz o quê? Alguém pode ler aí? Sabe aí? Romanos 8:31. Aí a gente, tá vendo como a gente está meio? Todo culto a gente termina com esse versículo. Todo culto, mas a gente não consegue decorar um versículo. A gente, Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Aí sai e fala, que versículo você irmão? Não sei. Não tem nada. Não tem nada. Grava aí na sua Bíblia aí, ó. Grava aí na sua Bíblia. Você não esquecer mais. Daniel já tinha certeza no Deus em que ele estava crendo. Se
Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por mim, quem será contra mim? Deus está trazendo as revelações. Eu vou falar para você, meu irmão. Eu lembro uma época quando nós estávamos na Libra, no outro espaço que nós tínhamos, e para quem não sabe, dia 22 completou 2 anos que nós estamos nesse espaço novo aqui. E eu lembro que Deus tinha me dado uma visão, tinha me dado um sonho da Arena Transformados. Quem lembra aqui? Eu sempre falava, né? Deus vai dar a Arena Transformada. Aí tinha uns que riam, né? Todo crente é assim, infelizmente. Deus vai dar, Deus vai dar, Deus vai fazer, Deus vai fazer. De uma hora para outra, Deus foi e agiu no coração do abençoado aqui no espaço e agiu de uma forma tremenda. E hoje nós estamos aqui contemplando um sonho. Porque um sonhou. Eu falei que não ia falar para você, falar muito para você, você não vai falar muito como você falou semana passada. Mas cutucando o Senhor, eu falo, você tem que sonhar, irmão. Sabe o que é, irmão? Você é do tamanho dos seus sonhos. Você sonha grande, coisas grandes vão acontecer. Você sonha pequeno, coisas pequenas vão acontecer. Agora uma coisa, meu irmão, é diferente da outra. Se você é pequeno e sonha coisas grandes, Deus pode fazer ainda. Ele usou Elias para que chovesse. Lá em Tiago, capítulo de número 5, versículo 17. Ele orou. Mesmo sendo pequeno, como nós. Olha lá, Tiago. Vou ler aqui para vocês. É bom a gente ler, né? Tiago, capítulo 5, versículo 17. Elias era homem semelhante a nós. Elias era como eu e você. Sabe? Ele tinha os mesmos problemas que eu e você temos hoje. Sabe, o problema do crente hoje, ele não quer ter mais sonhos, ele não quer ter mais ter experiências com Deus, mas ele quer tudo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Nós estamos preparando um casamento já faz algum tempo com o Felipe. Ele já casou, né? Aleluia. No civil. Ele casou no civil ontem. E nós estamos preparando o casamento do Felipe já faz um tempo. E nós estamos alguns meses preparando, e vai ser num lugar aberto, né? Aí a gente está orando, Senhor, que não chova. Senhor, que não chova. Mas não é? Você não vai fazer por causa do tempo? Então você não crê, meu irmão. Tem crente assim, crente duvida. Não pode mais, Elise. Nós cremos, mas não cremos mais. Você chegar e falar assim, pô, eu vou naquele cliente lá, que Deus está me dando uma visão que ele vai fazer um negócio. Aí você vê que você fica com aquilo, mas será que é da minha carne? Será que é mesmo? Será? Não vai conseguir. Eu vou no cliente, Deus mostrou, Deus me deu visão. Ou sonhei com aquele cliente vindo, falando, Senhor. Mas tem cliente que é aquele negócio, né? Ele espera o cliente vir até ele. Deus deu sonho e ele fala, não, Senhor, mas assim eu também não quero, eu quero que ele venha até mim. Jojó de Oliveira só foi um surfista, eu falo para todo mundo. Ele tem uma frase tremenda, Deus ajuda, mas não surfa. Fala para o seu irmão, Deus ajuda, mas não surfa. Você precisa fazer sua parte, meu irmão. Você
precisa fazer a sua parte, você tem que correr atrás. Você precisa correr, você precisa fazer as coisas. Não é só mão beijadinha, não. Tem umas irmãzinhas que quer casar. Ah, você é irmã do varão. Varão. Aí coloca um monte de coisa, tem que ser isso. Nem eu ia casar então. Ela vai ficar tudo solteira. Irmão, Deus ajuda, mas não surfa, sai correndo atrás, filho. Vai atrás da bênção. Parece sonho, revelação de Deus. Mas tudo com sabedoria e decência, meu irmão. Já sabe que o abençoado, não, pastor, Deus tem uma visão lá que Deus vai transformar a vida dele, e pá, já vê que o cara é tudo errado. Aí não, Deus vai transformar a vida dele e tal, que sonho é esse, irmão? E vice-versa, né? Quando eu falo, vice-versa também, né? Aí tem que ter paciência, meu irmãozinho. Solteiros aqui, paciência, irmão. Os solteiros aqui, paciência. E é muito interessante porque quando nós vamos tendo essa visão, ele começa a ter uma experiência tremenda. E fala no versículo de número 13, eu estava olhando nas minhas visões da noite, eis que vinha com as nuvens do céu, como filho do homem, dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Ele começa a ter uma visão desse quarto animal, amado, de destruição. E é o que nós vemos nos dias de hoje. Sabe, Daniel queria saber a verdade desses 4 animais. Ele queria ter estratégias. Sabe, amado, porque a estratégia de Satanás, sabe qual que é? Primeira, devorar todo mundo, trazer destruição sobre a terra. Essa é a estratégia de Satanás. A próxima, fazer tudo em pedaços. E você pensa que o seu inimigo quer tirar só uma casquinha? Quer te deixar em pedaços. Ele começa a ter aquela visão, e eu creio que muitas coisas começam a passar na mente dele. O texto diz fazer guerra contra os santos. Cuidado, irmão. Nós estamos vendo aí dentro das igrejas essa guerra, onde Satanás tem levantado para fazer guerra entre os santos. Cuidado, vamos estar mais atentos. Porque se é para abençoar, eu não consigo ver a pessoa entrar dentro de um templo, de um lugar onde o Senhor habita, e começar com intrigas entre irmãos. Não consigo ver Deus nisso. Se eu não consigo ver Deus, é quem? É quem, irmão? O pessoal tem vergonha de falar. Não consigo ver Deus entrando na igreja fazendo intriga, confusão, irmão falando do outro, o irmão querendo ser mais que eu. Não consigo ver Deus nesse negócio. E aqui eu consigo entender que Ele veio para trazer destruição sobre a terra, que Ele veio para desestabilizar os santos. Ele vem para proferir palavras contra o Altíssimo. Ele vem para tirar a lei. E eu falei, Senhor,
Versículo 25: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio. Um tempo significa 1 ano. Está aqui. Quer ter experiências com Deus, irmão? Passou a página. Quem passou a página aí? Quem foi para o próximo capítulo? O próximo capítulo é ter visões, é ter sonhos. Chega de viver mesmice. Anderson, chega. Não dá mais. Fala para o seu irmão, não dá para vivermos mais a mesmice, irmão. Sabe? Um sonho pequeno, outro sonho grande. O trabalho é o mesmo, irmão. Não é verdade? Sonhe, pelo menos sonhe. É pequeno, o trabalho é o mesmo. Sonhe. Sabe? Feche os seus olhos. Pô, essa cadeira que está do meu lado aqui meu parente vai sentar aqui. Aquela irmã, pô, meu irmão ele vai se converter. Senhor, me dá sonhos, experiências, dá visões, Pai. Que Deus comece a levantar profetas nesse lugar. Que você olhe para essa cadeira vazia e comece: Senhor, eu não aceito. Crente faz as coisas, sabe? O culto começa às 6h30, o crente chega às 7. Se é para churras, ele está lá na hora. Se é para uma viagem para Miami, ele chega antes. Não é? Chega. O irmão tem uma passagem para Miami. Mas que hora que é? 4 da manhã. O cara chega às 2, nem dorme. Vamos para a igreja, irmão. Eu vou chegar lá. Não é assim? A gente vê o pessoal todo chegando. Irmão, prioridades. Coloque prioridades na sua vida. Grupo de louvor pode subir. A rema da minha pregação, e nós estamos vendo tudo isso acontecendo, essa visão de Daniel. Sabe por quê? Porque os crentes não estão todos preocupados com as coisas. É onde Satanás gosta de agir, em crente despreocupado. Fala para o seu irmão: Satanás gosta de agir em crente despreocupado. Satanás gosta de agir em crente despreocupado. Despreocupado. Aí você vai falar: pastor, onde está? Vamos ler aqui. Abre aí, Daniel 8. Virou. Fala para o seu irmão: mais um capítulo, irmão. Vai ter, irmão, né? Mais um capítulo. Não sei mais o que eu faço aqui, Dedê. Não sei mais o que eu ponho aqui. O piano já não alegra. Não alegra. A Bíblia não alegra. Não sei mais que alegra esse povo. Fala para o seu irmão: Satanás, mas ele trabalha com três. Irmão, ele acredita. Eu queria estar embaixo, você ia ver o que eu fazia. Abre aí. Mais uma página. Daniel 8, 25. Por sua astúcia nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano no seu coração, se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem o quê? Destruirá
virá muitos que vivem o quê? Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Sabe esse povo aí que fica... Tem umas coisas assim, né? Você pode dizer, deixa para amanhã. Vamos fazer um negócio aí, irmão. Vamos lá. Vamos lá para um monte. Irmão, vamos lá no chefe lá. Não vai dar certo. Quem já tem experiência assim? Você fala para o irmão, vamos lá no chefe lá para dar aumento lá. Já recebeu tanto não, né, irmão? Que aí você vai perguntar para o outro se você pode ir, ele fala, não vai perguntar nada não, você deve ficar descorajado. Você é crente que não se preocupa com mais nada. Você já viu que os crentes estão assim? Não está, Bel? Os crentes estão todos despreocupados hoje. E quando eu falo despreocupado, é com as coisas de Deus, viu? Não é com o que você vai ganhar amanhã, seu salário. Porque preocupação com o salário, crente tem bastante. Preocupação com o que vai comer depois de culto, depois que crente tem bastante também. Né? Crente, depois do culto, está no culto aqui, já está pensando na cantina, o que vai ter hoje. Ele fica preocupado, né? Preocupação com o que vai pagar amanhã, já tem um monte aqui hoje também. Né? Mas estou falando despreocupado com as coisas de Deus, amados. Nós estamos fazendo descaso. Nós buscamos quando bem entendemos, nós lemos quando bem entendemos, nós fazemos quando bem entendemos. Sabe, amado, chega esse negócio de não, amanhã vai ter um profeta lá que fala o nome da data e tal. Vamos lá amanhã. Já passei por tudo isso. Já vi tudo isso. Ainda mais que esse negócio de Facebook, Instagram hoje, que conta a sua história inteira. Aí depois ele vai lá na sua igreja, já vem toda a pesquisa. Viu, crente? Está entendendo o que eu estou falando, não? Está entendendo o que eu estou falando ou não? Que aí, crente, hoje o irmão ligou para mim, né? Nossa, estou aqui em Honduras, que culto tremendo. Falei, irmão? Nossa, ele revelou lá uma mulher que ela está desempregada. Vai no Facebook, você já vê lá, empregado ou desempregado. Porque a gente está numa fase que a gente coloca tudo lá, né? Você conta toda a sua história. Onde você está, onde você não está. Quantos anos você tem. Aí chega no culto e fala assim: morreu seu parente. Aí na semana passada você pôs o luto lá. Aí o crente chega. Sabe, irmão, a gente precisa se preocupar mais com as coisas de Deus. A gente precisa se preocupar que estão se levantando os falsos profetas. A gente precisa se preocupar que é reino contra reino, nação contra nação. Muitos missionários estão sendo mortos aí. Muitos que estão fazendo a obra estão sendo mortos. Vão ser sonhos, porque através dos sonhos nós vamos ter sabedoria. Através dos sonhos o Senhor vai nos direcionar. Sabe, muitas vezes a gente tem sonhos como José teve, e as pessoas começam a nos odiar, mas não é por isso que ele deixou-se de sonhar. Irmão, continue sonhando, continue buscando, continue acreditando, continue confiando. As coisas vão mudar. Deus vai trazer um novo tempo. Deus vai trazer uma transformação. Posso todas as coisas daquele que me fortalece. E quem te fortalece
Se eu buscar, eu vou ver a glória de Deus. Se eu estiver atento, eu vou ver a glória de Deus. Você é do tamanho dos seus sonhos? A pergunta é: você é do tamanho dos seus sonhos? O que você tem sonhado? O que você tem buscado? Você pode ser uma pessoa normal, mas extraordinária. Você pode ser uma pessoa normal, mas extraordinária. Como foi Elias lá, eu li para você. Deus não está olhando no din-din que você tem, meu irmão. Deus está olhando aqui dentro, na sua fé, naquilo que está aí dentro, naquilo que está movendo na sua veia. Hoje você vê os caras assim, uma torcida. O que é isso aí? Você sabe o que é isso aí? Olha, mas cara, é sangue na veia, né? É sangue na veia? É. Sangue na veia por Jesus, então. Lute pela sua igreja. Lute pelos seus irmãos. Lute pela palavra. Deus aqui falou muito ao meu coração sobre visões. Senhor, eu quero ter visões, Pai. Não é ter visões aqui para chegar e entregar algo para você. Não é isso que eu estou falando. É ter visão de tudo isso que está acontecendo. Nós não podemos parar aqui, meu irmão. Se achar que tudo isso aqui está bom e nos acomodar com tudo isso. Ah, tá, a cadeira está boa, o som está bom, o piano está bom, o tecladinho lá está bom, a guitarra lá está bom. Não, agora tem um espaço ali para a cantina, está bom. Nós somos vendo os crentes assim. Mas e as vidas que estão aí precisando de você? Você sair daquela porta e pregar o lead. Cadê? Levantar os quebrantados de coração, levantar os cativos de alma. Cadê a igreja? Cadê a igreja despreocupada? Ou a igreja preocupada, perdão? Ou o irmão não veio? Irmão, por que você não veio? Você está com problema? Eu quero orar por você. Ah, não fui porque o irmão lá não olhou na minha cara. Meu irmão, vou para a igreja, vou olhar para Jesus, irmão. Vou olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. A nossa solução vem dele, o poder é dele, a autoridade é dele, o domínio está sobre ele. É ele que vai mudar a história, é ele que vai mudar o nosso ser. Não é pastor, não é pastora, não é evangelista, é o Senhor. Sabe, Deus pode pegar coisa pequena e tornar grande. Você crê nisso ou não? Deus pode pegar coisa pequena e tornar grande. É do seu irmão, isso é pequeno, irmão? Deus vai te fazer grande. Sabe? Basta sonhar, não. Tem que estar pronto para o sonho. E aqui eu encerro. Não é só sonhar, tem que estar pronto para o sonho. Porque sonhar todo mundo quer, mas estar pronto para o sonho é outra pegada, valeu. É outra pegada, evangelista. Está pronto para o sonho. Deus começa a trazer umas revelações aí. Você começa a rodopiar, fala: ô Senhor, o negócio é hoje, hein? É porque tem crente que ele quer sonho, mas depois Deus dá o sonho e fica com medo. Aí, em vez de aquilo ser bênção na vida dele, aquilo começa a trazer ele para trás. Não é verdade, pastor?
pastora foi agora, chegou, vocês viram a pastora chegando aí, ela foi num debate ecumênico. Quando nós fomos há 5 anos atrás para Israel, nós fomos com algumas pessoas e eles convidaram a pastora para esse debate ecumênico. E quando a pastora veio perguntar para mim, o que você acha, posso ir? Falei, não, você vai, que Deus vai te usar lá naquele lugar. Deus vai te usar naquele lugar. Foi bênção lá? O que tinha lá? Um monge? Monja? É monja que se fala? Uma monja? Uma espiritualista? Uma rabina? Muçulmana? E uma católica. Se Deus te colocar tudo isso aí na sua frente, o que você faz? Deus já coloca um só pessoal. Não vamos debater. Crente é assim, né? Tem saída rápida. A Bíblia diz para não debater. Não é assim? Eu estava na Alemanha, já contei essa história aqui na Alemanha. Pastor Timóteo, é assim. Eu estava na Alemanha, né? Aí se manifestou o demônio numa irmã, não fala irmã, né? Manifestou o demônio numa mulher. Aí nós começamos lá, esperamos, terminou o culto, nós começamos lá aquele processo, né? Expulsar o demônio. Aí tinha uns irmãozinhos, não vai acusar ninguém, hein? Vai acusar ninguém, hein? Em nome de Jesus, não vai acusar ninguém. Você já sabe, está em pecado. Irmão, se você não está assim na parada com Jesus, nem chega perto. Viu, sonhador? Se tiver sonhador, chega. Se tiver autoridade em você, chega mesmo. Mas se não tiver autoridade, nem chega perto. Aí não fica assim, não vai acusar ninguém. Até o pastor vai ficar envergonhado. Ele estava bom. Falei, não, vai lá. Vai lá, Deus vai dar graça. Mostra o amor de Deus, que Deus tem para fazer lá. Então hoje, o desejo do coração de Deus é que de uma igreja que de 10 só um sonhava, nós vamos fazer uma igreja agora aqui de 10, os 10 sonham. Quem quer ter sonhos com o Senhor aí fica em pé. Mas só quem quer ter sonhos. Quem não quer ter sonhos fica sentadinho aí. Não é porque eu estou falando, você tem que ficar em pé, não. Se Deus está te despertando a sonhar, é hoje o negócio. É hoje o negócio. Despertar, Felipe, despertar para ter sonhos, experiências com Deus. Serve só para crente, quem quer crente. É muito interessante porque há muitos anos atrás, as pessoas chegavam para mim e falavam assim: quando sua filha começar a namorar, né? Eu falava assim: não, Jesus vai voltar antes. Aí eu estava com o irmão essa semana, né? Ele falou: irmão, seu filho casou, né? Eu falei: você, aquele negócio de Jesus ia voltar antes, né? Eu falei: meu irmão, ele não voltou. Mas é um sonho de todo pai ter os filhos entregue à obra. É o sonho de todo pai ter os filhos no caminho do Senhor. É o sonho de toda mãe ver a filha casando com um abençoado do Senhor. É sonho, mas a gente esquece de sonhar, cara. A gente não sonha mais, não se preocupa mais com as pessoas, com os nossos filhos. Um exemplo pequeno que eu estou dando para você, amado.
olhos aí. Fale com Deus. Deus vai te ensinar a realizar os sonhos. Estou bem certo de que aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aquele que começou a boa obra na sua vida, Ele vai completá-la. Ele vai te levantar, Ele vai te sacudir, Ele vai te despertar para algo novo. Comece a se preocupar com as coisas do Senhor. Comece a se preocupar com as coisas do Evangelho. Comece a se preocupar mais com as coisas de Deus e menos com as coisas do mundo. Deixa o Senhor agir, deixa o Senhor tratar, deixa o Senhor mover de uma forma onde os teus olhos possam contemplar o sobrenatural de Deus. Deus teve um grande sonho. Ele criou os céus e a terra. Era um sonho. Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Era um sonho de Deus. E ele viu que tudo isso era bom. Tenha sonhos. Comece a ter visões. Que Deus venha te revelar o profundo, o oculto. Que Deus venha sacudir você do seu comodismo. Que você possa ter experiências com Ele nesta noite.
forças, sobem como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. O Senhor é quem vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Que diremos, pois, destas coisas? Se Deus é por nós,